E ainda, Jesus sofreu isso tudo por nós. E o próprio Deus que entregou ele para aquelas pessoas. Por quê? Se Jesus quisesse sair, ele saía. Se o Pai quisesse livrá-lo, poderia livrá-lo também, não poderia? Mas Jesus aceitou ser entregue. Porque as injustiças foram muitas. E Jesus, em vez de desconstruir todas as falsas acusações, tanto na lei judaica quanto na lei romana, ele preferiu ficar calado. Para quê? Para que ele pudesse ser morto. E o Pai que poderia livrá-lo daquela cruz não o livrou, por quê? Para que ele fosse morto. E não bastava morrer, eu te digo ainda, não bastava matar Jesus, ele tinha que sofrer antes. Por que Deus faz isso? É que Deus estava condenando todo o pecado no Filho dele. Toda a maldade dos homens, toda a injustiça, ele lançou sobre Jesus. Por isso que você vê esse show de maldades, esse show do inferno contra Jesus. E Jesus deixou e o Pai deixou. Porque Deus estava executando toda a ira dele. Você já sentiu o peso da ira de Deus? Jesus sentiu. E ele sentiu naquele sofrimento e depois, finalmente, naquela cruz, quando ele morreu. Tudo isso. Aí eu te faço uma pergunta. Não bastava Deus perdoar a gente? É o seguinte, pessoal. Quem é da paz aí? Quem quer novidade de vida? Só é falar, levanta a mão, eu te recebo. Eu aceito. Se arrependa e eu vou perdoar todo mundo. Por que Deus não perdoou todo mundo só? Por justiça. Deus é justo. Deus não pode pegar o culpado e falar que ele é inocente. E nós somos culpados. Ou alguém aqui não tem pecado? Você consegue contabilizar todos os seus pecados que você já cometeu? Então, você consegue contabilizar todos os pecados desse mês? Fazer uma lista, escrever para a gente aqui, ver quem é que ganha? Então, você pode fazer uma lista dessa semana? Você consegue fazer a lista de ontem para hoje? Irmão, a gente é culpado desse negócio. Por isso que a gente todo mês se lembra que Jesus morreu no nosso lugar. Isso aqui é culpa nossa, irmão. E a gente continua culpado, que a gente ainda peca ainda. A gente precisa desse Jesus todos os dias. Deus estava condenando o nosso pecado em Jesus e o pecado de todos os homens em Jesus. E por quê? Por que condenando nenhum só serve? Não tinha que condenar uns 10 Jesus ou uns 1000 Jesus para poder dar conta de tanta gente, tanto pecado? Eu te explico. O pecado não entrou por causa de um que foi Adão? E por que você é pecador só por herança de Adão? O que é que tem a ver uma coisa com a outra? É porque Adão, quem era o pai de Adão? Ele não tinha pai nem mãe, irmão. Ele veio do próprio Deus. Porque a Eva veio de alguém. A Eva veio de quem? De Adão. Veio de um homem. Agora Adão não veio de homem. O Adão veio de Deus. Ele foi criado por Deus com as suas próprias mãos. E depois Deus criou Eva com as próprias mãos, mas tirando de Adão. Então quem representava a humanidade toda era o Adão, que veio de Deus. Então todo mundo herdou o pecado de Adão. Agora Deus, para resolver esse negócio, ele vai fazer o seguinte: eu vou fazer tudo de novo. Mas para fazer tudo de novo, ele não queimou tudo e fez de novo. Ele fez o seguinte: eu vou mandar o meu filho e ele vai vir de mim, ele não vai nascer não vai ser filho dos homens como os outros. Aí ele pegou e colocou Jesus no ventre de Maria. Maria, sendo virgem, deu à luz a um filho, para que esse filho não viesse dos homens, mas viesse de Deus. Deus começa tudo de novo. E aí, enquanto Adão pecou, Jesus passou a vida toda fazendo tudo correto, ele nunca pecou. Por isso que a Bíblia chama ele de o segundo Adão. Então agora, esse homem que veio de Deus, não veio dos homens, porque ele teve um nascimento divino, não foi por intermédio de Maria e José, mas foi por intermédio do próprio Espírito Santo, intervenção divina. Aí então, quando ele condena o pecado em Jesus, então através de Jesus, o pecado de toda a humanidade pode sair, é claro, para todos aqueles que creram no Senhor Jesus. Então, por um só que veio de Deus, que foi justo,
Deus condena um pecado nele só e ele consegue absorver o pecado de todos nós, porque ele veio de Deus. E ele, mais uma vez, como um segundo Adão, ele é refeito para que ele pudesse representar todos os homens. Jesus é o nosso grande representante e ele nos representou naquela cruz. E por isso eu te digo, e você decore, naquela cruz, Jesus, quando ele estava lá, ele era você. Porque não era que você estava lá, mas ele te representava. Ele, na hora que ele morria lá naquela cruz, ele pensava em cada um de vocês aqui. Porque a Bíblia diz que ele nos chama pelo nosso nome, né? Ele conhece a todos. Lá na cruz, você estava lá, irmão. Você estava lá naquele dia por intermédio de Jesus. Então, você hoje não é mais culpado do seu pecado, porque Jesus pagou. E se alguém vier te acusar, ou se o diabo vier te acusar, ele não pode te condenar, por quê? Porque foi pago. Ele não somente pagou o seu pecado, mas ele pagou o preço de você ser dele. Você foi comprado pelo sangue de Jesus e agora você pertence a Jesus. Por isso que Deus e Jesus resolveram o quê? Se entregar ali na cruz. O Pai entregou o seu próprio Filho Jesus lá na cruz, a fim de que ele pudesse tirar o nosso pecado. Por isso que João Batista, quando ouviu, disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, irmão, nesta noite de Páscoa, em que se comemora a Páscoa, que é o dia que o povo de Israel celebra, o dia que o Cordeiro foi morto para livrá-los da morte lá no Egito, a gente se lembra que a nossa festa não é judaica, porque a gente não é mais obrigado a seguir nenhuma festa judaica. Mas a gente se lembra que naquela cruz, o nosso Cordeiro Pascal, ele foi crucificado, ele foi morto, a fim de que a morte não tenha mais poder sobre a nossa vida. Então, irmão, viva essa nova vida de Cristo e não abra mão dela. Faça a vontade de Deus. Viva de modo digno desta fé no Senhor Jesus Cristo, porque ele sofreu muito por você. Ele fez algo inigualável, algo que ninguém poderia fazer, só ele pôde fazer. E ele fez por mim e por você, irmãos. Tenha essa fé, que se você crer nele, o sangue dele será sobre a tua vida e a morte não terá poder sobre nossas vidas. Amém? Creia no Senhor Jesus de todo o seu coração. Creia na sua morte em seu favor e receba a vida eterna, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.